Oi, tudo bem? Hoje, primeiro, eu vou pedir desculpa porque sábado passado eu não gravei o vídeo porque eu estava doente. Perdão, ok? Hoje, o tema do nosso devocional é a estrutura dos Salmos, uma jornada de adoração. O livro de Salmos é composto por 150 poesias que Deus inspirou as pessoas para escrever. E tem contexto, são escritos dentro do contexto da fé judaica. É uma obra literária especial, singular, que nos ensina a viver com a atitude de adorador em todas as circunstâncias, em tudo que acontece na nossa vida, seja em tempos de felicidade, alegria, dor, arrependimento ou celebração. Para extrair toda a riqueza espiritual do salmo, é importante ler o salmo como um todo, tudo junto, não apenas com versos isolados. Os salmos foi cuidadosamente estruturado em 5 livros, e cada um desses 5 livros de salmos, que juntando viram salmos, esses 5 livros eles terminam com uma doxologia, ou seja, um louvor. Então, por exemplo, tem o primeiro, aí termina com louvor, segundo, termina com louvor, todos, ok? E isso reflete uma organização que tem experiências individuais, também coletivas, lá da comunidade de Israel. Vamos ver, então, essa estrutura para ajudar você a entender, compreender tudo sobre Salmos, o livro completo. O primeiro livro, Salmo 1, o primeiro livro de Salmo, vai do capítulo 1 até o capítulo 41. A pessoa que mais escreveu foi Davi. E qual que é o contexto? Tem acontecimentos, períodos de perseguição e também oração própria lá de Davi. Ensina a louvar, confiar, se arrepender e lamentar. E a doxologia está lá no capítulo 41, versículo 13. Versículo 13. Livro 2 de Salmo. Vai de Salmo capítulo 42 até o 72. A pessoa que escreveu foi Davi, os filhos de Coré e também Salomão. O contexto é de lamento, confiança, confissão e esperança nacional. Nós temos, então, nesses salmos, lamentos, salmos do reino, sabedoria, também oração em comunidade. E ele termina esse salmo lá no capítulo 72, 18 até 21. Livro 3 de Salmo, vai lá do capítulo 73 até o 89. A pessoa que escreveu foi o Asaf, também o Etan e também o Emã. Eles eram pessoas, em qual contexto, né? Eles eram músicos lá no templo. Na falta, né, na ausência, quando não tinha o ministério sacerdotal. As pessoas escreviam, né, também tinha esses músicos, então, no templo. E eles, em qual contexto, né, que eles escreviam? Saudades do templo e um lamento profundo. E ele termina, né, esse texto termina lá no Salmo 89, versículo 52. Livro 4 dos Salmos, vai do capítulo 90 até o 106. Os autores, então, foi Moisés e outras pessoas
que não falou o nome. Autores anônimos. O contexto é confiança em Deus. Eles descrevem o louvor pela sabedoria, fidelidade e soberania de Deus. E ele termina, né? Lá no capítulo 106, versículo 48. E também o livro 5 de Salmo, para terminar. Ele vai do capítulo 107 até o capítulo 150. As pessoas que escreveram, né, os autores, foi Davi e também outras pessoas que não foi falado o nome, os anônimos. O contexto foi dificuldades, tribulações, perseguições, igual falar no Salmo 119. Também lembranças de Jerusalém. Ele escreve sobre a grandeza de Deus. Tem salmos de perseguição, de peregrinação, lá no deserto, e também salmos de aleluia. Salmos de aleluia. E também tem a doxologia final, né, que é lá em o Salmo 150, que é o louvor universal, né? Universal. Que Deus abençoe você ao ler os salmos, com sabedoria, entendimento, discernimento, reconhecendo que cada salmo tem um contexto específico, mas com verdades que transcendem o tempo, né? Tá no passado, futuro, para hoje, serve para tudo. Eles nos ensinam, então, a viver com fé, confiança e adoração em qualquer acontecimento da nossa vida. Então, esses salmos refletem, né, o ambiente espiritual e emocional da pessoa que escreve, né, do salmista. E também é um exemplo para nós, que nós também possamos adorar confiantemente sempre, em todo o tempo, ok? Você ore também, leia os salmos, ok? Beijos, Deus abençoe, tchau. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja, salmos tem um monte de louvores. Eu vou colocar a dica aqui de louvor aqui no vídeo, ok? Beijos, tchau.